Oi, bom dia, bom dia. Espero que estejam me ouvindo bem. Olá. Seria bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você possa estar vendo esse vídeo. Como dá pra ver aqui, tem um lugarzinho que tem bastante vento. O telefone tá escorado. Uma pequeno tronco. Assim, mas com medo que o vento leve e bagunce com o meu cenário. Eu quero fazer uma breve reflexão da palavra de Deus, da palavra do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9 do livro de Mateus, no versículo também 9. Estou com a garganta um pouco irritada, mas não se atrapalho para este momento maravilhoso de reflexão, que tem por título o chamado de Mateus. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram ao discípulo dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra essa, a Bíblia é maravilhosa. Ainda quando a Bíblia nos exorta, continua sendo ainda mais maravilhosa. Porque a partir do momento que eu leio a Bíblia, que aquela palavra ela me confronta, aquele momento não é um momento que eu vou deixar de tomar pela frescuragem que a gente tem hoje, que não pode falar duro com os irmãos, porque os irmãos querem sair da igreja, querem deixar a igreja, porque ali não é como eles querem, porque ali não é como eles se agrada que é. Mas a Bíblia é isso, é confronto. Se eu escuto uma palavra e essa palavra ela não me confronta, tem algum problema. Por que essa palavra tem que me confrontar? Primeiramente, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço as minhas fragilidades, eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço minhas fragilidades e falhas. Não é ter como desculpa para Deus, diante de Deus: eu pequei porque eu sou falho. Não é referente a isso. Mas eu estou falando a questão das fragilidades, das falhas. É para a Bíblia, ela é reta. Reta como assim? Correta. A Bíblia não contém erros.
A Bíblia, ela é a verdade nua e crua, pura, puríssima a verdade. João capítulo 1. A Bíblia descreve que Jesus, ele é a própria palavra. Se Jesus errou, a Bíblia é errada. Mas a gente sabemos que Jesus não errara, em nada errou. Então, a Bíblia é extremamente correta, corretíssima quanto ao todo. Louvado seja Deus. Logo mais eu vou lá. Então, se a Bíblia ela é correta, e eu, uma vez, olhando para mim, sou falho, então essa Bíblia tem que me confrontar, eu tenho que me sentir confrontado. Mas não é aquele negócio de me sentir aborrecido porque teve uma palavra que me machucou, com aquela palavra que ela pregador ontem. Aquela palavra foi dura. Tem que ser dura. Tem que ser dura. Paulo pregou para Tito. Tito ficou daquele jeito, mas quando Paulo estava numa situação delicada, quem aparece lá? Tito. Quem diria imaginar que Tito ele fosse até se desviar pelaquela palavra que Paulo passou para ele? Quão dura ela era, mas não serviu, não foi para destruir Tito, não foi para Tito deixar o evangelho, deixar Jesus Cristo, não. A palavra, por mais dura que fosse, era para correção, para Tito, e foi isso que dele serviu. Não deixou Tito a Jesus, mas aquilo ali serviu para estruturar a fé, a vida espiritual daquele rapaz, daquele homem. E aqui meditando, voltando para a Bíblia, aqui onde foi lido, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem, como já foi dito ainda agora, o título é o chamado de Mateus. Mateus era um publicano, era um coletor de impostos. É uma situação delicada. Olha quem Jesus ele chamou para ser discípulo, Mateus. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sendo sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. A Bíblia, eu nunca vi a Bíblia escrevendo alguma coisa a mais a respeito dessa situação, bem que mais só diz que Jesus passou e disse: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Ah, Deus de glória. Eu acho até engraçado assim, porque a gente se envolve na graça, na graça não de achar graça, mas a graça é a presença de Deus. Se envolve na graça, aquela alegria tão grande assim, desenrolar da palavra de Deus a respeito deste homem. A Bíblia não diz que Jesus ficou lá falando minutos e horas para conquistar Mateus. O próprio Jesus chegou a Mateus, aonde ele estava sentado no seu lugar de trabalho, lá na coletoria. E Jesus disse: siga-me. Mateus só levantou e seguiu Jesus. Aí parar para meditar. Meu Deus, essa manga tá doendo. Jesus disse àquele homem: siga-me. E aquele homem se levantou e passou então a seguir Jesus. Mateus era um publicano. Aí pergunta: Marlius, o que é um publicano? O que era o publicano? O que o publicano faz? Coletor de impostos. A gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de Zaqueu. Lembrar de Zaqueu. Zaqueu, coletor de impostos. Também coletor de impostos, Zaqueu. Aquele homem que subiu na figueira brava, você lembra? Que depois disse aquela palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse também era, vamos dizer assim, um parceiro de Mateus no ramo do trabalho. Coletor de imposto, ele não era empregado pelas autoridades constituídas de Israel, não.
ele trabalhava, prestava serviço e tinha seu salário do governo de Roma, que tinha nesse tempo, domínio sobre Israel, no qual Israel estava sob o domínio de Roma. E eles trabalhavam para Roma. E muitos dos coletores de impostos, eles eram enganadores, eram ludibriadores, eram ladrões, cobravam valores absurdos, cobravam a mais, roubavam dos pobres, dos oprimidos. E aqui outra parte é que esses homens eram odiados. Ainda que fosse eles judeus, o povo judeu os odiavam, porque para o povo judeu aqueles homens não eram como judeus, era como Roma. A Bíblia descreve que existe uma videira verdadeira e nós somos os ramos. E diz que os ramos originais, muitos foram quebrados e foram enxertados ramos nela, no qual desse ramo, eu que sou um ramo, eu sou um ramo enxertado. Eu não sou um ramo original. O ramo original é o povo de Israel. É o povo de Israel. Se vê alguma sombra passando na câmera, na linha da câmera é uma formiga que está andando na câmera, sei lá. É o povo de Israel, mas muitos deles foram arrancados, quebrados e foram colocados ramos adotados, do qual eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dizer que dessa mesma forma, dessa mesma visão, era o povo hebreu ou os judeus que trabalhavam para Roma. É como se eles fossem adotados agora como o pessoal de Roma. Eles eram parte de Roma, a partir do momento que eles começavam a trabalhar para Roma, e a população odiava. A população era aquele povo que a população não queria, a população dos judeus não queria eles no meio, queria eles longe, distante. O pessoal simplesmente os odiava e os excluía, porque como visão, eu creio que não eram todos, mas por uma parcela eu posso dizer que muitos acabavam pagando o preço. Tá vendo? A situação é essa. Não poderia ser exatamente 100%, mas uma parcela fazia o errado, fazia o que não era certo, mas por uma parcela pagava exatamente todos. Pagava exatamente todos. Eu fui evangelizar uma parente, parente meu. A única coisa que a pessoa falava, crentes são todos ladrões. Jesus tem misericórdia. Eu evangelizar meu pai, crentes são todos ladrões. Complicado. Por um, todos pagam. Por uma parcela, muitos acabam pagando. E era a situação desses homens aqui. Mas Mateus, ao mesmo tempo que o povo judeu não o queria perto, próximo, posso dizer assim que ele queria mais que o povo judeu queria mais que eles sumissem, desaparecessem. Quem foi a Mateus? Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus foi até a Mateus e não olhou com um olhar de julgamento, não julgou Mateus. Mas em Mateus tinha algo especial no qual somente Jesus conhecia. E Jesus queria Mateus. Situações da nossa vida no qual muitas das vezes a gente somos excluídos, e nessa vida de exclusão gera em nós um vazio tão grande que a gente tenta se adaptar em qualquer lugar a gente quer estar no meio. De repente, até num grupinho aonde tu
tio, aquele grupinho que tu não é algo que tu não aprova, mas de repente por eles algum momento abrir o braço para você, você vai, porque você tá tão vazio, tá querendo ter uma aprovação de alguém, quer estar no meio de alguém, quer se sentir bem, até aquele grupinho onde tu não gostaria de estar, que tu não se sentiria bem de estar, hoje você vai estar no meio e vai se tornar um deles por causa da vida de rejeição, daquele vazio, aquele buraco que tinha no teu coração. Aí você vai passar a viver naquele grupinho, porque eles te parabenizam, ele vê o que tu faz, eles gostam do que tu faz. E aquele povo, e aquele você vai passar a ser um deles. Só que a situação de Mateus não era que era exatamente essa situação, enfim, mas a situação era contra Jesus. Jesus, ele não faz, a Bíblia bem diz que Deus, ele não faz acepção de ninguém. Mateus, quando se chegou para Jesus, ele recebeu o chamado de Jesus, deixou a vida que ele seguia, não importando a vida que ele seguia, mas tudo isso ele deixou para trás e passou a viver uma vida nova, diferenciada com Jesus. E a situação para você hoje, bem, se verdadeiramente vós não se entregar de corpo, alma e espírito por completo para Deus, eu vos garanto que nunca verás a verdadeira graça de Deus na tua vida se cumprir. Abraão recebeu de Deus o que lhe recebestes, e até hoje a bênção de Abraão está sobre essa terra e continua multiplicando-se, ainda que Abraão já se foi há anos e muitos mil anos atrás. Mas a bênção dele ainda está sobre a terra por causa da obediência a Deus. Porque ele abnegou a vida que antes ele vivia, abriu mão e foi viver o que Deus tinha para ele por completo, saindo da casa da sua mãe, do seu pai, e indo para um lugar onde Deus nem tinha ainda mostrado a ele. Mas ouvindo a voz de Deus, reconhecendo a voz do Todo-Poderoso, que o seu ser, com certeza o seu ser dizia: é Deus, é um verdadeiro Deus. O seu ser confirmava quem era que falava com ele, ele foi. A situação de Mateus, se entregou para Deus, se entregou para Jesus, tornou-se um dos 12 e se foi com Jesus. Seguiu a Jesus, vida de coletor de impostos, aqueles excluídos. Eu sou evangélico, eu quero falar para quem? Eu quero falar para os evangélicos, crentes evangélicos. Tem muitos hoje que fazem acepção de pessoas. Tem gente que está mais importando com posição social do que com verdadeiramente a necessidade quanto a Cristo para a pessoa. Jesus quer salvar-os a todos, mas tem igreja com pessoas que faz aquele ali, tá engravatadinho, olha, tá com a pasta na mão, tá perfumado, bem trajado, olha, cabelos penteados, barba feita, esse parece, não, é esse que eu vou evangelizar, é para esse que eu vou pregar. Olha para o lado e vê aquele mendigo fedorento jogado na sarjeta, ninguém se aproxima, ninguém dá nada. Para esse, vou pregar para esse nada. Não quer pregar a palavra para esse homem. Mas é aquele que está mais sujeito a se chegar para Cristo com uma única palavra, porque o seu ser tem fome e sede, do que aquele engravatado todo bonitão. Mas não devemos fazer acepção de ninguém, porque Deus ele não fez a salvação que foi garantida por Jesus Cristo na
cruz do Calvário não foi para um ou para aquele outro, foi para todos que a Ele quiserem se achegar. Vinde a mim aquele que tem fome e que tem sede, eu vos darei de beber, eu fartarei a vossa fome. Jesus Cristo chama muitos, e hoje é a oportunidade para muitos hoje se chegar para Cristo. Estão vivendo nos últimos dias, as situações estão bem complexas, as profecias estão se cumprindo, os nossos dias estão se findando, e Jesus Cristo está dando a oportunidade hoje. Talvez seja hoje o último dia meu, o último dia seu nessa terra. A oportunidade de fazer algo que seja correto, certo, para Deus, talvez seja nesse instante agora. Amanhã talvez já não terá mais essa oportunidade. Não viva uma vida como se tu fosse viver para a eternidade aqui nessa terra, como se tua vida não tivesse fim, porque tua vida tem fim sim nessa terra. Esse mundo é um lugar de passagem, somos passageiros neste mundo, e logo tudo se acabará. Arrependa-se dos teus maus desígnios, dos teus maus caminhos, arrependa dos teus pecados, e chegai-vos a Deus. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aquele que comerá de mim nunca mais sentirá sede. Jesus tem conforto para a tua alma. Jesus, Ele mata a sede da tua alma. Todo ser humano tem a necessidade de Deus, não tem esse que diga que não, porque tem necessidade de Deus. Muitos não reconhecem essa necessidade de Deus, mas façamos como Mateus, que a gente possamos abrir mão daquilo que é mal, dos nossos próprios desejos, do nosso próprio eu, para fazer a vontade de Deus, para seguir a Jesus Cristo, para seguir a pessoa de Jesus Cristo, e sim, enfim, entregando-nos a Deus, corpo e alma, viver o novo de Deus para a nossa vida, viver as grandezas, as maravilhas de Deus. A Bíblia no Antigo Testamento e assim em Corinto, também ela confirma o que Deus ele tem reservado para nós. Não é para mim, é para nós. A Bíblia diz que o olho não ouviu. Mentira, o olho não viu. O ouvido não ouviu. E nem desceu ao coração do homem. É o que Deus ele tem reservado. É o que Deus tem reservado. É o que Deus tem reservado. Louvado seja Deus. Glória seja dada a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos. Muitos publicanos. Louvado seja Deus. Pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicano e pecadores? Publicano, sim. Pecadores, quem não? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. De um a um, foi deixando a sua pedrinha, jogando no chão e foram embora. Mulher, cadê os teus acusadores? Pois é, quem de nós não é pecador? Mas quem é que falou isso? Quem perguntou isso? Quem fez essa pergunta? Fariseu. Foi os fariseus. Deixa eu ler um pouquinho adiante aqui, para poder... Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam dos médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos,
Jesus respondeste ao fariseu. Ainda que ele não ouviu, mas conhecendo o coração daquele homem, Jesus sabia de tudo, porque deixa uma coisa bem clara e todos nós temos que saber. Jesus, como um homem, veio ao mundo como um homem, entrou esse mundo como homem, nascido de mulher de uma virgem, Maria. Mas ainda assim, Jesus era o próprio Deus, Jesus conhecia as intenções do coração do homem, como conhece a intenção do teu coração também. Jesus não ouviste, mas sabia as intenções daquele homem. Quando aquele homem, louvado seja Deus, o teu mestre come com publicanos e pecadores. Quem de nós não é pecador? O publicano era também um pecador pelaquilo que ele fazia, pelas suas atitudes. Mas ali quem ele via com Jesus já não era na verdade nem publicano, já era homem transformado, homem que chegaram para Cristo e que recebeu transformação em si, no corpo, por causa estavam com Jesus. Com que eles andavam era quem o influenciava, e as suas vidas eram moldadas pela pessoa de Jesus Cristo, que era o maior no meio deles. Quando Pedro negou a Jesus, que Pedro procurava seguir Jesus de longe, naquela noite que Jesus foi preso, as pessoas olham para Pedro e dizem, né, tu também um discípulo dele? Aí ele diz, olha, tu fala como ele, tu te veste como ele, tu anda como ele. Pedro, ele foi influenciado, transformado pela pessoa de Jesus Cristo, pelo fato de estar com Jesus. E hoje, quem é que anda influenciando a tua vida? De quem é que tu tem se deixado influenciar? É por Deus, por Jesus Cristo, pela sua palavra? Ou será que é por esse mundo ludibriador, enganador, ilusório, passageiro? Se tu se deixa influenciar pelo mundo, sabei tu que verás uma vida de ilusão, uma vida passageira. Mas com Cristo Jesus, a verdade aqui, você vai ver uma vida de verdade, uma vida verdadeira, uma vida onde não se deixará enganar pelas concupiscências, pelas belezas, pelas coisas deste mundo, que muitas das vezes nos atrai, que a carne nossa treme, porque deseja isso. Não nos deixai influenciar pelo mundo, porque o mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno, mas deixai-vos renovar pelo poder do Espírito Santo de Deus, como foi transformado Pedro, como foi transformado Mateus, como todos os outros foram transformados. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Transformados eles foram, porque a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo o influenciou e foram transformados, receberam sobre si essa transformação de Deus. Glória a Jesus. Come com pecador. Fariseu, quem é o fariseu? Fariseu era aquele que cobrava dos outros uma postura. Fariseu era aquele que lia, pode dizer que lia a lei, o livro da lei, mas era maldito porque não cumpria tudo que está na lei, segundo a Bíblia diz, maldito és tu, que não cumpre tudo que está na lei, que diz que vive pela lei. Mas Jesus Cristo hoje, ele diz, a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça, é mediante a graça, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. O livro de Gálatas, Paulo passa para os Gálatas, para os Éfesos, salvação é pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação não é pela lei, é pela graça.
Mas os fariseus, sabe, eles procuravam cobrar dos outros. Eles tinham uma postura, era tipo o lobo vestido de pele de cordeiro. Se mostrava diante da população uma coisa, tinha uma postura, mostravam uma vida, mas que por trás não era exatamente aquilo. Eles mostravam-se uma pessoa e não era aquilo. Eles cobravam. E muitas vezes acontece isso, sabe? Pessoas que estão ali, tu tem que viver assim, tu tem que ser assim, porque é isso assim, mas sabe? Cobram dos outros o que eles mesmos não praticam. Cobram o que eles mesmos não praticam. Eu prego é o que eu vivo, é segundo a Bíblia mesmo trata isso para nós hoje. Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Hoje eu posso dizer com toda autoridade: deixai-vos as vossas concupiscências, deixem a idolatria, a imoralidade. Deus não se agrada, não convém a Deus tais práticas. Deixe a prostituição, abandone a tua natureza carnal, diga não para teu próprio eu e diga sim para Deus em fazer aquilo que convém a Deus, que Deus se agrada. Porque a Bíblia diz que lá em Salmos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Mas aqueles homens, os fariseus, quantos fariseus existe hoje no meio nosso? Pessoas que estão ali sempre cobrando isso, cobrando aquilo, mas primeiramente eles mesmos já não vivem tais práticas, mas querem cobrar dos outros. Muitos se mostram santos demais diante do público, diante do púlpito, no meio da multidão, mas não é exatamente aquilo quando está só. É quando está só que tu mostra teu verdadeiro eu, teu verdadeiro caráter. Aí é que tá. Quando tu tá só, que ninguém tá te vendo, tu acredita assim? Olhe para cima e sabeis que a Bíblia diz que todas essas coisas estão patenteadas diante de Deus. Nada está oculta dos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele tudo enxerga, Ele tudo sabe. O teu ontem, como o teu hoje, como o teu amanhã, está diante de Deus como esse instante aqui. O teu passado não está oculta de Deus, ou Deus não esquecera. O teu hoje Deus contempla, e o teu futuro está diante dos olhos de Deus. Deus só vai esquecer do teu ontem, das tuas más reputação, desígnio da vida, teus pecados, melhor dizendo assim. É quando você disser a Deus: Deus, me perdoa os meus pecados. Senhor, eu confesso o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Deus, lava-me com sangue carmesim, o sangue de Jesus purifica, me transforma, como transformado foram aqueles 12 homens, Senhor, e como muitos que chegaram a Ti, Senhor. Transforma também a minha vida, Senhor. Viva Tu em mim, não eu mais, Senhor. Obrigado, Deus, e me recebe hoje como Teu Filho. E a Bíblia diz que nos foi dado o poder, de sermos feitos filhos de Deus. Aí eu sou filho de Deus. Não é desse jeito não.
Se tu és filho de Deus, tu pratica a vontade de Deus, o determinado de Deus, o que Deus deixou para nós. Mas, ao contrário disso, se tu não pratica daquilo que Deus quer, se agrada, a verdade é essa: tu és filho de Satanás, porque tu pratica mentira, idolatria, falsidade, a enganação, ladrão, toda coisa de errado tu pratica, é filho do diabo, porque o diabo é que pratica, que primeiro pratica tudo isso. Amém? Somos pecadores, mas em Jesus Cristo somos pecadores lavados, transformados, aonde já não tem o poder do pecado sobre nossas vidas. Todo dia o pecado vem e bate na tua porta, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Escolher Deus, escolha Deus. Jesus Cristo disse para os discípulos: já não vos chamamos discípulos, mas amigo, porque o servo é servo, né? Discípulo é servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sim. Jesus, porque ele fala assim, porque Jesus ele falava aos discípulos tudo o que acontecia na vida dele, ou na verdade o que haveria de acontecer. Jesus era um livro aberto diante dos seus discípulos, mas eles não entendiam muita coisa, nem tudo eles entendiam. Tanto que Jesus haveria de padecer. Pedro toma uma postura ali. Pedro, porque deixaste o diabo tomar conta de tudo. As coisas aconteceram com Jesus e o povo estava não entendendo, os discípulos, mas Jesus haveria de padecer, mas Jesus estava dizendo que haveria de acontecer com eles. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela nos desperta quanto a tudo. Não sejamos uns fariseus, não, jamais. Mas ainda na nossa natureza carnal, porque nós nascemos do pecado, a nossa mãe pecaminosa, nosso pai pecador também, a gente nos tornamos pecadores. Mas Jesus Cristo, ele transforma o ser humano, ele muda a vida do homem. Para você diz que não tem jeito para minha vida é torta demais. Minha vida, eu sou isso, sou matador, sou um alcoólatra, sou um vendedor, sou um traficante. Já matei tantas vidas. Olha o que Jesus fez na vida. Quem era Davi? Davi foi um homem que matou tanta gente na Bíblia. A gente vê que Jesus, na hora de fazer o templo para Deus, o templo de Israel, Deus ele não aprovou que Davi fizesse, porque Davi tinha sangue nas mãos, mas deixou para Salomão fazer. Davi lutou as guerras que era para Salomão, para que no tempo que Salomão viesse, ele não tivesse guerra, mas nas suas mãos limpas ele pudesse edificar o templo de Deus, e assim fez. Mas Davi, ele foi um homem aprovado por Deus, e Deus amou e disse: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Seja tu transformado pelo poder de Deus. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, eles são transformados. Tem que crer, meu irmão, tem que persistir, porque viver uma vida em retidão com a vontade de Deus não é fácil, mas ainda que não seja fácil, Jesus, quando subiu ao céu, lhe disse: eis que vou para o Pai e rogarei para que ele envie o Espírito Consolador. E ele fez isso. Permaneça em Jerusalém até que do alto desça o Espírito Santo. E assim aconteceu. Estavam orando, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas repartidas, como fogo sobre eles, e a vida deles se tornará agora completa, porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. Jesus em pessoa não estava, mas o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos conforta, que nos prepara para uma vida com Deus, ele está agora em nosso meio. Hoje ele vive em nós. Hoje eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, e você também pode ser hoje templo e morada do Espírito Santo de Deus. Receba Jesus Cristo como Salvador da tua vida hoje. Seja transformado, moldado pelo caráter transformador do Senhor Jesus Cristo. Seja tu hoje também um reflexo de Deus, do Senhor Jesus Cristo na terra, e receba sobre você a transformação, o poder, o caráter de Jesus Cristo, a autoridade. Receba a graça
a fé em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é sacrifício, louvado seja Deus, louvado seja Deus, não é sacrifício que Ele quer misericórdia, o amor. Assim, eu vou encerrando com a meditação de hoje. Fique com Deus. Eu creio que brevemente terá mais da meditação da palavra do Senhor. É a primeira que eu vou estar lançando aqui no meu canal do YouTube, também no Facebook. Você que assistiu, por favor, dá um like, tá? Deixa o seu gostei, comente, compartilhe para ajudar nessa tarefa árdua e tão gratificante.